Bora lá para a próxima aí. Agora nós vamos falar dos mitos aí de origem que tentam explicar a criação, o princípio de todas as coisas das mais diversas religiões aí. Os mitos de origem são histórias simbólicas que narram acontecimentos de um passado distante. Eles dão sentido à vida no presente, pois explicam aí como o mundo e todos os seres eles passaram a existir. Eles expressam maneiras diferentes de compreender o surgimento do universo, da vida, da humanidade e do planeta onde vivemos. Eles fazem parte da cultura e da religião de todos os povos. Todos os povos têm mitos de origem, mitos de criação. Desde os tempos mais antigos, não há registro de sociedade humana que não tenha criado, desenvolvido algum tipo de mito de origem. São um dos primeiros recursos de comunicação utilizados aí pelos seres humanos. Tem o mito, por exemplo, Yorubá da criação. Esse mito é de origem de matriz africana. O Lorum é o deus do céu, era uma massa infinita de ar. Um dia, por encanto, lentamente ele começou a respirar. E uma parte dessa massa de ar transformou-se em ar, dando origem a Orixalá. O ar e a água continuam a se mover como uma dança, e eles mesmos foram se misturando, e uma parte deles junto, e tudo isso misturou-se com o deus de origem da lama. Nessa lama surgiu uma bolha avermelhada. O Lorum maravilhou-se com essa bolha e soprou nela, seu hálito deu-lhe vida. E essa forma em permanente expansão e movimento foi a primeira dotada de existência individual. O Lorum criou o mundo, todas as águas e terras e todos os filhos das águas e do seio da terra. Criou plantas e animais de todas as cores e tamanhos. Ordenou que Oxalá criasse o homem, o ser humano. Oxalá tentou criar o homem a partir de vários elementos da natureza, mas ele não teve sucesso. Ele tentou fazer o ser humano de ar, fez um boneco de ar, mas aí esse boneco esvaziou. Ele tentou fazer de madeira, os cupins foram comer o boneco. Ele tentou fazer de pedra, mas ele tinha a cabeça e o coração muito duro. Aí ele tentou fazer de água, o sol foi e evaporou a água, o ser humano de água. Aí ele foi tentando de água, fez de fogo, veio a chuva e apagou o ser humano. Por último ele foi, Nanã Burucan, que era uma deusa do barro, da lama, foi e ajudou ele. Falou, não, faz de barro que vai dar certo. Aí ele fez um boneco de barro, o boneco de barro ficou meio molengão. Aí ele colocou no forno para poder dar uma endurecida no barro, na lama. Aí ganhou consistência o ser humano. Mas aí ficou um pouco escurinho, por isso que na África eles são mais escurinhos, Triste pelas suas tentativas infecundas, Oxalá sentou-se à beira do rio, de onde a Nanã Burucan, ela emergiu indagando-o sobre a sua preocupação. Oxalá falou sobre o seu fracasso, e Nanã mergulhou e retornou das profundezas do rio, e entregou para ele a lama, o barro, Oxalá então criou o ser humano e percebeu que ele era flexível, capaz de mover os olhos, os braços, as pernas, e então soprou-lhe a vida. Soprou a vida nas narinas dele, Agora vamos ver a criação do mundo para as etnias indígenas. O povo Tupi-Guarani acreditava num Deus supremo que chamavam de Deus do Trovão. E eles deram um nome para ele de Tupã. Então os indígenas eles acreditavam que a voz deste ente supremo podia ser ouvida durante a tempestade. O som do trovão era a voz desse Deus, o Deus Tupã. Eles acreditavam que este era o Deus da criação, que tinha criado todas as coisas, o Deus da luz, e sua morada seria o sol. Tupã, com a ajuda da deusa Araci, haveria descido à terra e criado tudo que existe, os mares, as florestas, os animais, e colocado as estrelas do céu. Os primeiros humanos criados por Tupã teriam sido Rupave, que é o pai dos povos, e a Cipave, que é a mãe dos povos. É o Adão e Eva da mitologia dos povos indígenas, o Rupave e a Cipave. E estes seriam dado origem à primeira geração de seres humanos. Tupã fez o homem a partir de uma estátua de barro também, e a mulher de uma combinação de vários elementos da natureza. Nas duas mitologias, o ser humano foi feito a partir do barro. E na Bíblia também, Na Bíblia Deus faz a partir da terra, do barro. O mito da criação na cultura chinesa, o Panku, o criador do céu e da terra, lá o Deus criador. Panku, a gigante divindade, teria crescido e se desenvolvido no interior do caos, da desordem, que teria a forma de um enorme ovo, que era a unidade.
aí permanecendo por cerca de 18 mil anos. Um dia ele acordou e espreguiçou, partindo o ovo em dois. Aí a unidade virou a dualidade, dois, né? Dos pedaços originados pela cisão, aqueles que eram puros e luziam rapidamente formavam os céus, né, o Yang, enquanto as partes impuras que caíam formavam a terra, o Yin. Eu vou falar do Yin Yang? Aquela bolinha assim que tem um negócio assim, sim. É o Yin Yang, o bem e o mal, né? As duas metades opostas aí. Então Pangu tinha agora a importante tarefa de manter nos seus lugares o céu e a terra. Para isso colocaram-se entre as duas partes, sustentando com a cabeça o céu, né? Para que elas ficassem separadas, o Pangu crescia em cerca de 3 metros, 9 vezes por dia. Assim como o céu e a terra, o que foi acontecendo aí por mais de 18 mil anos, até o céu ficar bem distante da terra, né, e ter ficado muito maior. O Pangu manteve-se como um pilar sustentando o céu e a terra para que não viesse a mergulhar novamente no caos. Quem criou os humanos foi a deusa Nuvá. O mito conta que um dia, passeando pelo deserto do mundo primitivo, ao olhar em seu redor, se sentiu só, concluindo que deveria criar mais vida onde estava. Cansada do seu longo passeio, ela sentou-se à beira de um lago onde se refletia o seu rosto. Enquanto ela pensava, ela pegou com as mãos um pouco da lama também da beira do lago, começando inconscientemente a amassá-la. Surgindo-lhe o perfil, a forma de ser, mas o mais importante aconteceu quando, ao colocar aquela massa modelada sobre a terra, repentinamente ela se tornou vida, criou vida, né? Radiante do que criar, ela batizou logo ali aquele ser como ser humano. E tem a origem grega da criação também. No princípio, nada existia no universo além de uma massa crua e desestruturada, o caos, né? Um conglomerado de matéria composta de elementos incompatíveis. Mas de repente, sem qualquer explicação, brotou do caos o primeiro sinal de um futuro menos caótico. Era a Terra, a deusa Gaia, né? Que os gregos chamavam de Gaia. Gaia tinha uma forma fixa e estável, ao contrário do caos. Sobre o imenso corpo de Gaia, elementos se organizavam, né? Fogo, água, terra, ar. Eles misturavam-se, né, uns aos outros e iam formando florestas, montanhas, colinas. Das profundezas do caos surgiram outros seres grandiosos, como Eros, o deus do amor, né, o Cupido, o Tártaro, o submundo, né, o inferno para eles lá, um abismo profundo que ficava embaixo de Gaia. Surgiu também do caos a noite e a escuridão. Depois de Gaia surgiu sozinho, através do seu amor provocado pelo Eros, né, o céu estrelado, que os gregos chamavam de Urano, o deus do céu. E depois surgiu Ponto, o mar salgado. Agora o mundo da mitologia grega estava estruturado, né? No alto o céu, Urano, no meio a fértil Gaia, que é a terra, com montanhas e planícies banhadas pelas ondas do mar, e lá nas profundezas o Tártaro, né? No fundo da terra lá, no submundo, o Tártaro, o mundo dos mortos. E assim o caos ia se transformando em cosmos, foi se transformando num universo ordenado, não mais numa desordem. Palavra que em grego significa ordem, né? Caos significa desordem. Prometeu, que é um deus titã que habitava a terra, ele foi indicado pelos outros deuses para a criação do ser humano. Tomando um pouco de terra e misturando com água, ele criou o homem à semelhança dos deuses, dando-lhe uma postura ereta para ele ficar em pé, de modo que enquanto os outros animais têm o rosto voltado para a terra, o homem levanta sua cabeça para o céu e olha para as estrelas. Então Prometeu, com a ajuda do seu irmão Epimeteu, roubou o fogo sagrado dos deuses. Na verdade, é o Zeus que deu a missão para Prometeu fazer o ser humano, e deu a Epimeteu, o irmão de Prometeu, a missão de fazer os animais. O Epimeteu foi e fez todos os animais, a cada animal ele deu um poder especial. Aí o Prometeu olhou para os animais e viu o ser humano e falou: o ser humano não vai ter chance nenhuma com os animais. Os animais tem uns que sabem voar, outros que são venenosos, outros que são muito fortes, outros sabem viver debaixo d'água, né? Outros são muito velozes. O ser humano não tem poder especial nenhum. Eu vou ter que ajudar ele, porque senão os animais vão matar ele. Aí ele foi e roubou o fogo dos deuses e deu para o ser humano. Mas por ter roubado o fogo dos deuses, ele foi castigado. Zeus prendeu ele no alto do morro e ele foi condenado até suas vísceras devoradas pelo resto da eternidade por uma águia. Então, como ele era um deus, ele prometeu, ele não morria. Então a águia ficava devorando as vísceras dele e ele não morria.
E para o ser humano ele deu um castigo para o homem. Ele fez a primeira mulher, que era Pandora, foi o castigo para o homem. Entregou para ela uma caixa e falou: essa caixa é presente para o homem, você não pode abrir. A mulher curiosa foi abrir a caixa e da caixa saiu tudo de ruim que existe no mundo: doença, miséria, fome, guerra, violência. Culpa da curiosidade da mulher, né? Igual na Bíblia que a culpa é da mulher também, né? A mulher que come o fruto depois vai dar padrão. São culturas machistas que enxergam a mulher como a culpada pelo mal entrar no mundo. Então, né, criou a semelhança dos deuses, né, prometeu com a ajuda, roubou, né, o fogo e deu para os homens. O que fez com que o homem tivesse superioridade sobre as demais criaturas, pois o fogo também significa conhecimento. Então, o mito de Prometeu é uma das imagens mais ricas já inventadas para diferenciar o ser humano, o homem, dos demais seres vivos. Nesse mito, o fogo roubado entregue aos homens representa o início da corrupção e do vício humanos? Não, né? Representa o fogo e representa o conhecimento. O homem é representado como poderoso e invencível em relação aos deuses, que nada podem fazer para deter o progresso humano? Também não. O principal deus do Olimpo, Zeus, se compadece com a fraqueza humana e doa aos homens a razão e a técnica. Também não. O Zeus manda um castigo para o ser humano através da Pandora, que é a primeira mulher. O roubo do fogo indica o início da cultura humana na medida que o fogo representa o conhecimento? Sim. É a letra D, né? De acordo com as nossas aulas, né, com o que a gente viu aí das mitologias, preencha o quadro comparativo. Então você vai colocar aí qual que é o mito de origem da mitologia africana, qual que é da indígena, qual que é oriental, né, chinesa, e qual que é europeia, que é a grega. Quem criou o ser humano aí? Em todas elas, quem criou o ser humano foram os deuses, né? Cada um deus diferente. Você vai pegar o nome dos deuses aí, né? Nome dado ao homem e à mulher criados. Como é que eles foram chamados, né? Homem, ser humano, Rupav, Sipav, né? E a matéria usada. Em todos eles usaram o que para fazer o ser humano? Terra, barro, né? Você vai colocar o nome do mito no primeiro, né? No segundo é quem que criou, quem que fez o ser humano. Aí tem o nome do Deus que vai ter criado o ser humano. Por exemplo, o Epimeteu na grega, a Nuvá na chinesa, na indígena o Tupã, né? Na africana é o Oxalá. O nome dado ao ser humano, em cada um eles eram um nome diferente, né? E a matéria usada em todos usaram foi o barro, né? Nessas mitologias que nós vimos. Então por hoje é isso aí. Alguma dúvida? O mito aqui no caso é o quê? O mito da origem? Aí você vai colocar, né? Qual que é o mito africano? É o mito Yorubá da criação. Você vai no texto lá e dá para você ver, né? O mito Yorubá é africano, criação do mundo para os indígenas, né? Do Tupi, dos povos tupis. Aí tem o mito de criação da cultura chinesa, que é o Panku, criador do céu e da terra. Você vai lá nos títulos, né? E a origem grega da criação, que é europeia. Oriental é a chinesa, que nós vimos lá, Panku. Indígena é dos Tupi, né? O mito Tupi. E africano é dos Yorubá. São as etnias de origem. Então no texto tem tudo aí, as respostas. Beleza? Qualquer dúvida?